Olá, meus amigos, que Deus abençoe a todos vocês, rica e abundantemente, em o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sou o pastor José Maria, da Igreja Identidade de Cristo. Estamos voltando com mais um devocional, estudando a carta de Paulo, segunda carta, capítulo número 6. Hoje nós vamos dar prosseguimento à leitura bíblica. Muito obrigado por você fazer parte deste nosso clube dos leitores da Bíblia, desse momento. Clube não, talvez a nossa igreja, né? Vamos chamar de igreja, né? Clube porque assim chamam, né? Reúne um pessoal com um objetivo específico. Então, vamos chamar a nossa igreja, né? A igreja que faz parte, esse time, né, que faz parte da leitura da Bíblia, e muito obrigado por você estar conosco. Também gostaria de pedir para você se inscrever no nosso canal, se você ainda não é inscrito. Inscreva-se no nosso canal, Igreja Identidade de Cristo. Se você puder se inscrever, é de graça. Ative também o sininho da notificação para que sempre quando eu postar o vídeo, o YouTube comunica a você que um vídeo novo foi postado, tá bom? E agradecemos imensamente a sua gentileza e muito obrigado pelo carinho da sua generosidade, tá bom? Se você que nos acompanha todos os dias e diz, pastor, eu sou parte da Igreja Identidade de Cristo de modo online, remoto, eu gostaria de poder ajudar, poder participar, poder estar até contribuindo com aquilo que você sente no coração, talvez seja o seu dízimo, a sua oferta. Só falando para as pessoas que sentem esse desejo, depois você pode mandar um WhatsApp para nós e aí nós explicaremos a você como você faz, tá? Para poder fazer a sua doação de fé, de amor e de generosidade, tá bom? Nosso objetivo aqui é levar esse conhecimento de Deus, poder sentar com você, explicar a você a palavra de Deus. Então, nós não tomamos tempo aqui para falar dessa outra parte, mas se você assim tem desejo, tá? Você pode, até no nosso Instagram, você entrando no Instagram, você encontra as informações que você precisa. O Instagram também é Igreja Identidade de Cristo. Você vai encontrar todas as informações que você precisa e também você vai encontrar o dia a dia da nossa igreja, tá bom? E nós, Paulo disse, cooperadores com ele, ou cooperando com ele, tá? Vos exortamos a que recebais a graça de Deus firmemente. Não podem receber a graça de Deus em vão. Você precisa estar firme para não receber em vão a graça de Deus, porque diz, ouvi-te em tempo aceitável e socorri-te no dia da salvação. Eis agora o tempo aceitável, eis aqui agora o dia da salvação. Não dando nós escândalo em coisa alguma, para que o nosso ministério não seja censurado. Vocês já viram pessoas que andam por aí dando escândalo e por causa do escândalo que ela pratica, tem sido censurado o Evangelho sendo prejudicado por causa dos escândalos de algumas pessoas, infelizmente. Antes, disse Paulo, não andando por aí dando escândalo, mas antes, como ministros de Deus, tornando-nos recomendáveis em tudo, na muita paciência, nas aflições e nas necessidades e nas angústias, nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias, nos jejuns, na pureza, no conhecimento, na longanimidade, na benignidade, no Espírito Santo, no amor não fingido, na palavra da verdade, no poder de Deus pelas armas da justiça, à direita e à esquerda, por honra e por desonra, por infâmia ou por boa fama, como encarregados ou
como enganadores, mas sendo verdadeiros. As pessoas às vezes julgam como enganador, mas você sendo verdadeiro. Como desconhecido, mas sendo bem conhecido. Como morrendo, mas eis que vivemos. Como castigados, mas não mortos. Como contristados, mas sempre alegres. Como pobres, mas enriquecendo a muitos. Como nada tendo, possuindo tudo. O que Paulo está explicando aqui para nós, meu Pai? Olha, esses versículos aqui, deixa eu voltar para explicar a você o que Paulo está falando. Ele começa dizendo, no versículo de número 3, dizendo assim, nós não podemos dar escândalos. Escândalo é motivo das pessoas abandonar a fé, abandonar Deus. Isso que é escândalo. A pessoa abandonar a fé, abandonar Deus, dizendo, eu não acredito, veja essa pessoa. Veja o que fez o cicrano. Não acredito nisso não. Paulo está dizendo que nós não podemos ser assim, tá? Para as pessoas olhar e negar a gente, negar o evangelho, negar o acesso ao evangelho por causa da nossa postura ou por causa da nossa conduta. Aí ele vai dizer, antes, nós devemos viver como ministros de Cristo, recomendado em tudo. Então ele está dizendo, nós temos que viver como ministros de Cristo, recomendável. Sabe aquela pessoa que olha e fala assim, olha, não, eu conheço um bom pastor. Não, eu conheço uma pessoa que é séria. Eu conheço uma irmã da igreja que ela é uma mulher de Deus. Eu conheço um jovem, eu conheço uma jovem, eu conheço um pessoal que é sério. A esse eu posso recomendar a vocês. Então Paulo está dizendo que em tudo nós devemos mostrar seriedade. E aí ele vai falar nas aflições, nas angústias, em tudo, nos jejuns, sempre sendo fiel, sabe? Ele vai dizer na pureza, fiel na pureza, no conhecimento, na capacidade de suportar as ofensas, sabe? Sendo amoroso no poder do Espírito Santo, não trazendo fingimento, falsidade, andando sempre com a justiça. Alguém te desonra, mas quando alguém olha e fala, não, mas ele foi desonrado, mas ele não é isso aí não. Ele não é isso que estão falando não, eu conheço ele. Como alguém desconhecido, alguém fala, mas esse cara aí tá... Não, mas peraí. Não, ele é uma pessoa, eu conheço a postura dele, eu conheço ele como homem de Deus, ele é um homem sério. Tá? Então, é isso que Paulo está dizendo. Sendo bem conhecido, morrendo, mas eis que vivemos, castigado, mas não mortos, contristados, mas sempre alegre, né? Sendo pobre, as pessoas falam, isso aí são uns coitados aí, são pessoas que não sabem nem o que está falando, mas você carregando a riqueza de Deus dentro de você, o maior tesouro dentro do seu coração. Paulo está dizendo, olha, que as pessoas nos considerem como verdadeiros ministros de Cristo, como verdadeiros servos de Deus. Você percebeu até aqui que Paulo não mandou ninguém ser membro de igreja, que Paulo fala sobre ser membro do corpo de Cristo e Paulo fala ser ministro de Cristo Jesus, porque aí ministro, sendo ministro de Cristo, aí no caso não são ministros só quem carrega o título de pastor, obreiro e etc. Não, todos nós somos ministros de Cristo, todos nós somos embaixadores de Deus, porque nós carregamos conosco a responsabilidade de trazer outras pessoas para perto do aprisco de Deus. No verso 11, melhor dizendo, ele vai dizer, ó Coríntios, a nossa boca está aberta para vós, o nosso coração está dilatado. Não estáis estreitados em nós, mas estáis estreitados nos vossos próprios afetos. Paulo está dizendo, Coríntios, vocês não estão fazendo o que deveria fazer. Não acredito, Coríntios, que vocês estão pecando nisso aqui que eu estou falando com vocês agora. Ora, em recompensa disto, falo como filhos. Dilatai-vos também vós, que vocês sintam isso dentro do coração. Coríntios, vocês precisam ser o exemplo, porque aqui nesse momento,
os irmãos de Corinto não estavam sendo o exemplo verdadeiro de cristãos honestos, sinceros e que as pessoas olhariam e diriam homem de Deus, mulher de Deus. E aí Paulo disse, não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis. Porque aqui os coríntios estavam se prendendo ao ímpio, sendo mais ligados às coisas mundanas do que às coisas espirituais. E aí Paulo vai dizer, você não pode se prender a um jugo desigual com os infiéis. Porque que sociedade tem entre a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? E que concórdia há entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o fiel com o infiel? E que concerto tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo do Deus vivente. Como Deus disse, nele habitarei, e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Por isso, sai do meio deles, e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu vos receberei, e eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor. Aqui Paulo conclama a igreja de Corinto dizendo, vocês não devem se associar, vocês não devem se prender. Eu achei uma coisa interessante agora, falando de não prender ao infiel, eu vi uma coisa muito interessante que Deus me orientou no mês que passou, que foi outubro, né? No começo da eleição, que saiu, a gente sabia que esse ano teria um pleito, né? Eu até pensei, falei, nossa, é verdade, nós temos que ajudar alguém, escolher alguém que é de Deus e ajudar essa pessoa. O tempo foi passando, cheguei até pensar em alguém, etc. Mas depois o coração foi apertando. Cada vez que eu ia pensar em alguém, cada vez que eu ia dizer, o coração apertava. E sabe quando falta ar para respirar? E aí Deus foi mostrando o seguinte, nós temos que orientar as pessoas. Nós temos que orientar as pessoas a fazer o melhor. Mas nós, a igreja de Cristo, nós não temos que tomar um partido. Porque nós somos embaixadores, o nosso ministério é o ministério da reconciliação. Olha aqui, o nosso ministério é o ministério da reconciliação. Aí, se eu tenho o ministério da reconciliação, como nós vimos lá, como é que eu vou discriminar as pessoas dentro da igreja? Está aqui no capítulo 5, no versículo 18 ao 21. Se o meu ministério é a reconciliação, se eu adoto um candidato X como meu favorito, eu vou ter que desprezar o Y e vou ter que desprezar o X. Correto? Se eu digo que todos vocês que são os membros da igreja, que vocês devem escolher o fulano, eu vou ter que desprezar o Beltrano e vou ter até que virar as costas para o Cicrano. E aí, como é que fica? No sentido de eu reconciliar essas pessoas. Na verdade, o meu é o ministério de reconciliação. Então, tomamos essa postura e não é isso que a igreja de Cristo deve fazer. A igreja de Cristo não foi chamada para ser um ativismo. A igreja de Cristo tem um único objetivo. E qual é o objetivo da igreja de Cristo? Ajudar o evangelho a crescer. Ajudar as pessoas aqui, a reconciliar com Deus. Esse é o nosso objetivo principal. E foi para isso que Paulo aqui, ele fala com os coríntios, porque a igreja de Corinto estava se associando com os incrédulos, querendo que a glória de Deus se manifestasse. É mais ou menos igual aqueles homens de Deus por aí, que falaram muitas coisas sobre eleição, sobre política na igreja, querendo que a glória de Deus se manifeste onde? Ô meu amigo, a glória de Deus, ela vai manifestar no coração daquele que o busca.
daquele que o aceita, daquele que o adora, daquele que o glorifica. E por isso a nossa intenção deve ser sempre glorificar, exaltar o nome daquele que é Senhor nos céus e na terra, daquele que está conosco pronto para nos ajudar e nos abençoar. Não se prenda a um jugo desigual com o infiel. Sempre é importante manter-se fiel à presença de Deus, tá bom? Porque você é o templo de Deus, tá? É o templo de Deus. Sai do meio daquela... Se você percebeu que tem muita política, tem muita coisinha na liderança onde você está, você percebeu que tem muita coisa humana, muita coisa material, muita coisa física, sai de lá. Sai de lá, você não precisa disso. Ah, mas não, você não precisa. Você precisa crescer em Cristo. Você precisa caminhar com Deus. Você precisa amar a Deus. Sabe o que vai acontecer se você ficar lá? Você vai acabar perdendo a fé, você vai enfraquecer, você vai se desviar. E aí o resultado será muito pior. Não existe pecado você mudar de igreja. Não existe pecado você mudar de bairro, de cidade. Não existe pecado disso. Você é livre para fazer o que você sentir no coração de fazer. Se Deus te deu a liberdade, se Deus te deu o livre-arbítrio, quem é o homem que pode impedir você de fazer aquilo que seu coração deseja? Portanto, o Espírito Santo aqui, ele deixa bem claro que você não pode prender-se ao jugo com os infiéis. Se você viu alguma coisa que não é de Deus, aí disse Deus aqui, sai de lá, sai desse lugar. Vamos nos apartar dessas coisas imundas e vamos nos apegar a Deus em espírito e em verdade. Amém? Vamos orar. Pai querido, ó Senhor, nosso Deus e Senhor, obrigado, Deus, pela oportunidade que eu tenho de estar contigo nesse momento. Obrigado, Senhor, que a graça do Espírito Santo, que a comunhão, que a consolação do Senhor esteja na vida de todos que oram comigo neste instante. Pai santo e amado, estenda as mãos para abençoar. Todos sejam abençoados. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu declaro, todos sejam abençoados. Que o divino poder de Deus abrace cada um de vocês e abençoe para que você não fique no lugar, no meio do jugo desigual com os infiéis, mas que você mantenha-se a sua fidelidade a Deus. E esse jugo desigual tem a ver com aquilo que está ligado, envolvendo a vida com Deus da pessoa, a atividade dela na presença do Senhor, Pai. Obrigado, no nome de Jesus te agradecemos. Amém. Graças a Deus. Amém. Só vale lembrar, enquanto eu orava aqui, me lembrei, que esse jugo desigual com o infiel não é, então não posso comprar de quem não é crente, eu não posso vender, eu não posso fazer negócio, eu não posso trabalhar. Meu marido não é crente, aí como é que fica? É jugo desigual? Não, esse jugo desigual aqui, ele vinha como que colocando a vida espiritual da pessoa debaixo de um jugo. Você não pode colocar a sua vida espiritual debaixo de jugo de ninguém. Sua vida espiritual tem que ser livre. Você tem que andar livre com Deus. E se fôssemos julgar pela aparência das pessoas, nós temos que dizer, com pesar no coração, que existem pessoas que nunca pisou na igreja, mas também nunca mentiu. E existem pessoas que não saem da igreja e mentem toda hora. Então você vê. Então não dá para julgar do lado material. Está falando daquilo que prende você, impedindo você de ser livre para servir a Cristo, tá bom? Deus te abençoe, forte abraço, vejo você no próximo devocional. Grande abraço e até lá.